Então, gente, bem-vindos, tá? Meu nome é Paloma Viana, eu sou confeiteira especialista em bolos decorados. E aqui, hoje é uma live que está sendo uma live de aquecimento para a Semana do Bolo Decorado, que acontece no dia 31/10, tá? Então vai ser um evento bem bacana, onde eu vou mostrar ali várias técnicas e mostrar o caminho para a gente fazer bolos decorados que chamam a atenção do cliente, tá? Que atrai aí o cliente até você. Hoje aqui eu vou ensinar vocês a fazer uma massa de bolo e eu vou falar um pouco sobre as massas, qual o melhor tipo de massa para a gente trabalhar com bolo decorado, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, eu passar despercebido, é só enviar de novo que eu vou vendo aqui e vou respondendo, tá bom? Existem vários tipos de massa de bolo. Então existe massa de pão de ló, massa amanteigada, massa chiffon, genoise, tá? Então, e cada tipo de massa tem um preparo diferenciado, tá? Então é importante que a gente entenda isso para a gente escolher a melhor massa para a gente trabalhar com nossos bolos. Os bolos decorados, eles precisam de uma estrutura maior, porque normalmente a gente começa ali, né, um primeiro andarzinho, mas a gente começa escalando e fazendo bolos cada vez mais altos, tá? Então é importante que esse bolo, essa massa, tenha uma estrutura para suportar, principalmente, porque quando a gente vende um bolo decorado, ele vai ficar exposto ali na mesa por horas. O cliente, ele quer que aquele bolo ali seja um destaque, tá? Então a gente tem que ter uma massa correta para a gente ter estrutura que vai aguentar. Então a estrutura do bolo não é só massa, é um conjunto ali. Massa, recheio, cobertura, inclusive decoração, tá? A gente tem que saber ali como colocar decoração. Se a decoração é muito pesada, a gente também tem que fazer um tipo de estrutura, tá? A massa amanteigada, ela é uma massa que, pelo nome, né, a gente já entende que ela leva manteiga. Então, ela vai um teor bem grande de manteiga, e a manteiga ela tem uma característica muito importante. Reparem que quando a manteiga está em temperatura ambiente, e quando eu falo temperatura ambiente, é padrão Brasil, tá? Que geralmente está aí 26, 28 graus, quando não está mais de 30. Então, a manteiga ela fica molinha. Então, quando a gente põe na geladeira essa manteiga, ela já se comporta de forma diferente. A gordura enrijece e ela fica dura. Como a massa amanteigada tem um teor grande de gordura, a mesma coisa acontece com a massa amanteigada. Quando ela vai para a geladeira, ela fica uma massa mais dura. E quando ela está em temperatura ambiente, ela fica uma massa mais molinha, tá? Mais úmida, porque a manteiga ela tem o poder também de trazer umidade para a nossa massa. Então, é a massa que a gente tem na confeitaria que tem maior estrutura. Hoje, eu, Paloma, trabalho com a massa amanteigada. Principalmente que eu faço muitos bolos de andares, tá? Então, esse tipo de massa me traz mais segurança. Uma outra massa que eu trabalho é a massa híbrida. O que seria essa massa híbrida? É quando a gente mistura dois tipos de massa, dois tipos de técnicas. Então, a massa híbrida, ela tem o método da massa chiffon, que é uma massa à base de óleo, mas também tem características ali da massa amanteigada. Então, essa massa, ela tem uma estrutura média, tá? E a mesma coisa acontece com a massa chiffon. A massa chiffon, normalmente, é a massa que eu vejo as confeiteiras mais utilizando, que é aquela massinha à base de óleo. O óleo, ele não muda de estado, independente da temperatura. Então, se ele está na geladeira, ele está líquido. Se ele está fora da geladeira, ele está líquido. Então, essa mesma característica vai ter na sua massa. A sua massa vai estar fofinha fora da geladeira e dentro da geladeira. Mas, claro que quando a gente leva um bolo na geladeira, ele já fica mais rígidozinho, né? Então, isso é característica normal. Mas se você comparar uma massa amanteigada com uma massa chiffon, geladas, você percebe claramente que a amanteigada ela está bem rígida e já a chiffon a gente consegue apertar. Então, ela é uma massa de estrutura média, tá? Massa de pão de ló. Eu comecei na confeitaria fazendo massa de pão de ló, era a minha massa preferida, porque ela tem um sabor muito neutro e ela absorve muita calda. E eu encharcava meu bolo. Consequentemente, ele não parava em pé, né? E aí eu fui trocando de massa, fui tentando acertar, até que eu realmente vi que eu precisava abandonar a massa de pão de ló para o tipo de bolo que eu precisava. A massa de pão de ló, gente, eu vejo muita gente fazendo massa de pão de ló com óleo, com manteiga. Não é massa de pão de ló, tá? O pão de ló, ele vai basicamente apenas 3 ingredientes: açúcar, farinha e ovo. E a fermentação dessa massa é pela fermentação mecânica que se dá através da aeração ali dos ovos com açúcar. Então a gente bate ali os ovos com açúcar, depois agrega ali a farinha
bem lentamente para a gente não perder muito o ar que a gente colocou dentro da massa, tá? Batendo os ovos e o açúcar, e aí sim a gente leva para assar. Então, massa de pão de ló tradicional mesmo, ela não leva fermento, não leva manteiga, não leva óleo. Então, ela é uma massa que tem pouquíssima estrutura, praticamente nenhuma. E absorve muita calda. Então, quanto mais calda você vai jogando ali, ela vai absorvendo e depois quebra se você colocar um excesso de calda, tá? Eu vou ensinar para vocês hoje uma massa chiffon, que eu sei que é a massa que é mais utilizada, tá? Eu sei que é uma massa que as pessoas têm, elas não têm tanta resistência quanto a amanteigada. Mas existem massas amanteigadas, eu mesmo, né, ensino as minhas alunas a fazer massa amanteigada e ensino elas a fazer variações para que elas consigam ali adaptar o que elas acham melhor. Porque eu mesma não gosto de uma massa amanteigada muito rígida, tá? Então, mesmo ela na geladeira, eu não gosto que ela tenha aquele aspecto muito rígido, me incomoda um pouco. Então, a gente tem que saber ali fazer o porcionamento. A que eu vou ensinar para vocês hoje é a massa chiffon, tá? Que é uma massa muito gostosa, é uma massa de estrutura média, conforme eu falei, mas vocês vão conseguir fazer bolos decorados com ela também, inclusive bolos de andar, tá? A gente precisa de ter certos cuidados. Por exemplo, a gente não pode colocar calda em excesso. Calda em excesso desestrutura um bolo totalmente, tá? Então, para quem quer trabalhar com bolo de casamento, bolo decorado, bolo infantil, bolos de muitos andares, a gente já tem que ter isso em mente. Se o cliente vier e te pedir, eu quero um bolo muito molhadinho, a gente tem que avisar para ele, olha, o bolo é úmido, ele é super saboroso, tem um contraste certo entre massa e recheio, que é bacana que você sinta a massa e o recheio junto. Antigamente, o meu bolo era uma moçoroca. Não sei se vocês conhecem o que é moçoroca. Nem eu sei, mas o pessoal fala que quando é uma mistura, moçoroca é essa palavra aí. Mas eu nem sei o que significa na prática mesmo. Mas o meu bolo virava uma massa, porque eu encharcava a massa de pão de ló e aí vinha recheio com massa junto, você não sentia sabor de nada, só calda e aquela massa lá, tudo misturado, tá? Isso não é legal. O legal é que a gente tem ali as camadas visíveis entre massa e recheio e que a pessoa consiga sentir o sabor dos dois, tá? O recheio, ele tem uma textura mais macia, a massa, mesmo ela sendo úmida, ela tem uma textura diferente. Então, traz sensações diferentes no paladar, tá? E isso é importante em toda nossa cozinha. Tanto cozinha salgada quanto confeitaria, essa mistura de texturas, ela agrada o paladar, tá? Então aqui eu vou começar com vocês uma massa chiffon e eu vou ir falando a receitinha, tá? Então eu vou começar aqui com os ovos. Então eu tenho aqui para essa massa 6 ovos, tá? Eu não peso os ovos, tá? Eu sei que a maioria pesa, mas eu não peso. Porque o ovo ele segue geralmente um padrão ali de 50 gramas. Quando eu peso, a diferença entre um e outro é muito pouquinho, tá? Então assim, é uma diferença mínima, a não ser que você compre realmente. Hoje mesmo minha mãe chegou com ovos aqui que pareciam ovos de codorna. Então assim, aí realmente você tem que pesar e fazer a continha. Então pense sempre quando a gente pede ovos, geralmente a gente já pede pelo padrão de 50 gramas, tá? Então aqui tem 6 ovos e eu vou utilizar aqui açúcar cristal, tá? 400 gramas de açúcar cristal. Pode ser o açúcar cristal ou pode ser o refinado. Dá diferença na massa? Bem pouquinha, tá? Geralmente a gente não sente tanto, desde que a gente bata muito bem aqui os ovos com o açúcar cristal e aí ele consegue dissolver e a gente consegue fazer a homogeneização. A diferença do açúcar refinado é como ele tem um grânulo menorzinho, a gente consegue fazer esse processo aqui mais rápido. Então acaba ali muitas vezes agilizando a cozinha. E aí a massa fica um pouco mais fofa, não por conta da diferença do açúcar, mas porque geralmente a gente não deixa bater tanto quando é açúcar cristal, tá? Então eu vou colocar aqui na minha batedeira e vou começar aqui esse processo, tá? Continua me ouvindo mesmo com a batedeira ligada? Dá pra ouvir direitinho? Vou esperar vocês responderem. E aí eu quero falar um pouquinho mais sobre os outros ingredientes que eu tenho aqui. Dá pra ouvir? A live vai ficar salva, tá bom? Pode ficar tranquila que eu vou deixar a live salva. E aí vocês podem anotar a receitinha também. E eu vou deixar descrito também os dados, tá? Então dá pra ouvir. Nessa receita eu vou utilizar de líquido aqui, água, tá? Tô utilizando a água quente, porque a gente vai
começar já a fazer a fermentação. Então, quando te pedem um líquido quente na massa, significa que vai haver um processo ali de aceleração da fermentação. Porque o nosso fermento químico, ele só começa... Oi, boa noite, Márcia. É Márcia mesmo, né? Boa noite. Então, o nosso fermento químico, ele só começa a agir a partir de 60 graus. Então, se eu misturo aqui a frio, o meu fermento só vai começar a agir quando ele for para o forno. Quando eu misturo um líquido quente, ele já vai começar a agir, tá? Então, essa é a diferença para quando te pedem o líquido quente, aquecido ou não. Então, colocando o líquido quente, essa fermentação já ocorre e a gente precisa levar rapidamente para o forno, certo? Essa massa chiffon aqui, gente, eu gosto sempre de ensinar, independente se é massa amanteigada, se é massa chiffon, seja qual for, eu gosto que as pessoas tenham liberdade para fazer alterações. Eu não sou uma pessoa que gosto de deixar a pessoa dependendo de receita. Pode usar leite quente no lugar da água? Pode, vou falar disso agora. Então, eu não gosto que vocês fiquem muito dependentes de receita. Tanto que amanhã eu vou mostrar para vocês uma massa amanteigada, que é a massa que eu gravei essa semana para o curso do Simplificando, Bolos Decorados, que eu ensino sempre eu coloco uma massinha nova, onde eu vou mostrando para as alunas como que faz a alteração, tá? Eu já ensinei, mas eu gosto sempre de dar exemplos também, porque ficar dependendo de receita é muito ruim. Então aqui eu tenho a água quente, porém essa receita é uma receita coringa, é uma receita base, tá? É a minha receita chiffon coringa, que eu posso aqui colocar qualquer líquido. Então eu posso substituir por leite? Posso, tá? O leite ele possui mais gordura, consequentemente a gente tem um pouquinho ali de alteração na massa. O leite deixa a massa um pouquinho mais fofinha, tá? Já a água deixa... Essa massa é qual? A massa que a gente está fazendo aqui é a chiffon. Os ovos já estão quase batidos, aí eu vou mostrar para vocês. Então, gente, pode utilizar água quente, pode utilizar leite quente, inclusive vocês podem colocar aqui suco também. Como que eu colocaria aqui o suco? Pode aquecer o líquido, tá? Aqui eu tenho 350 gramas de líquido, eu peso tudo, eu não faço em ml, tá? Tudo eu utilizo pesado, então 350 gramas de líquido. Se eu quisesse colocar aqui um suco de laranja, eu poderia usar os 350 gramas de suco de laranja e aquecer, tá? E aí eu teria uma massinha de laranja e poderia, inclusive, acrescentar as raspas de laranja para dar ainda mais aroma, ok? Se eu quisesse uma massa de limão, raspinha de limão, e eu poderia acrescentar aqui também suco de limão. Porém, o limão ele é azedo. Então, toda fruta que quando você vai levar na boca você não consegue comer, um exemplo deles é o limão, a gente não pode utilizar o líquido aqui total dela, tá? Porque senão vai ficar uma massa muito, muito ácida. Então, aqui o ideal é que vocês coloquem uma parte do suco de limão diluído nessa água, tá bom? O mesmo serve para o maracujá azedo. Então, a gente vai bater o maracujá, diluir nesse líquido, tá? Vamos supor, tem 350 gramas de líquido. Então, eu vou tirar 50 gramas para acrescentar de suco de maracujá e o restante de água. E a mesma coisa com o limão, tá? Então, aqui a gente pode fazer essa variação e conseguir vários sabores de massa, tá? Deixa eu pegar aqui os meus ovos. Essa batedeira ela já foi mais silenciosa, agora ela tá bem barulhentinha. Então aqui eu já tenho, tá? Dá pra ver aqui? Já bati. Ó, então tá bem espumoso, tá? Então vocês viram que nem demora tanto assim, mas é importante que a gente deixe essa mistura dobrar de volume, tá? Aqui a gente incorporou bastante ar nessa massa. Isso é um dos motivos que faz a massa ficar fofinha. Porque além da fermentação química que a gente vai agregar aqui do fermento, teve também essa aeração, tá? Esse método aqui, quando a gente bate ovos e açúcar, é conhecido como método espumoso, tá? E esse método é o mesmo utilizado no pão de ló também, tá certo? Agora, eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo. Essa farinha de trigo aqui, gente, eu não peneirei, tá? Ela é uma farinha de trigo de excelente qualidade, então eu não tenho essa necessidade de peneirar. Por que antigamente todo livrinho de vó que a gente pegava pedia farinha peneirada? Porque antigamente a gente comprava, boa noite, Ateliê Maria de Jesus, boa noite.
Antigamente a gente comprava as massas a granel, as massas não, as farinhas, né? Então você ia lá na venda e pedia tantos quilos de farinha. E essa farinha ficava armazenada em sacos, ou de papel, ou aqueles sacos, um saco como se fosse um plástico mesmo. Então, aquela farinha ia pegando umidade. E aí, o que acontecia? À medida que ela ia pegando umidade, ela ia formando granulozinhos aqui. Então, quando a gente adicionava na massa, ela acabava ficando com aquelas pelotinhas. Hoje, isso não acontece. Se você tiver uma farinha de qualidade, você não vai ter esse problema, tá? A farinha, ela já vem aqui sem umidade nenhuma. É muito raro quando você pega uma farinha que ela tá cheia de grânulos. Normalmente, quando isso acontece, foi o armazenamento. Pode usar Boa Sorte? Pode, eu uso direto. É aquela que vem no pacotinho branco, né? Adoro, inclusive. É uma farinha muito boa. Um outro quesito para a gente analisar na farinha de trigo é que a gente precisa de uma farinha de trigo fraca, tá? A farinha de trigo fraca, ela tem um teor menor de proteína. O que significa isso? Significa que a gente vai ter uma dificuldade maior de formar uma rede de glúten aqui. Então, a gente não bate a farinha de trigo quando a gente fala em bolos, tá? Principalmente em método espumoso. No tipo de massa amanteigada, existe um método reverso, onde a gente consegue ali bater a farinha com a manteiga, e aí a gente protege ali a farinha para não criar-se uma rede de glúten muito forte, tá bom? Aqui não, aqui a gente vai agregar e mexer devagarzinho, tá? Aos poucos, porque a gente não quer deixar uma rede de glúten forte. Rede de glúten forte faz uma massa dura. Vamos pensar numa massa de pão. O padeiro, quando ele vai fazer pão, ele sova a massa. Por que ele faz aquela sova? Porque ele está querendo ali formar uma rede de glúten, tá? Porque essa rede de glúten ficando forte, ele vai conseguir fazer um pão com a casquinha durinha, um miolinho molinho. Então, isso é para pães, tá? Então, a gente sempre escolhe uma farinha com teor de proteína baixo, tá? Menor de 5, é só olhar lá no rótulo que você vai encontrar. Então, quanto menor for o teor de farinha de trigo, melhor vai ser Quanto menor for o teor da proteína da farinha de trigo, melhor ela vai ser para nossa massa, ok? Então, aqui eu vou adicionar a farinha de trigo. Eu gosto de ir adicionando em partes, tá? Então, eu vou dividir aqui e vou vir sempre mexendo de baixo para cima. Eu falei a quantidade de farinha? Não. 500 gramas de farinha de trigo, tá? Então, 6 ovos, 400 gramas de açúcar, 350 gramas de líquido e 500 gramas de farinha de trigo, tá? Então, eu vou vir mexendo de baixo para cima. Essa aqui é uma massa neutra, tá bom? Então, eu venho mexendo de baixo para cima e agora eu já vou entrar com o líquido. Adiciono uma parte do meu líquido e venho novamente de baixo para cima. Posso utilizar um fouet aqui, tá? O fouet auxilia muito nesse processo. Então, vou adicionar aqui mais uma parte da minha farinha de trigo, mais uma parte de líquido, até fazer esse processo 3 vezes. Na terceira vez, a gente coloca os ingredientes total, tá? Então, vem agregando sempre de baixo para cima com movimentos suaves. A farinha de trigo é sem fermento? Sem fermento. Deixa eu falar por que a gente prefere na confeitaria fazer, não só na confeitaria, como na cozinha salgada também. A farinha de trigo com fermento, a gente não sabe ali qual é a proporção de fermento que foi acrescentado naquela farinha, tá? Então a gente fica meio que perdido. Por isso é melhor sempre utilizar a farinha de trigo sem fermento, que aí a gente adiciona a farinha de trigo na quantidade de fermento necessária. Inclusive, não vai ser essa semana, mas mais pra frente eu vou fazer uma live e já tem um conteúdo lá no YouTube também, onde eu falo sobre cacau, diferença de cacau alcalino e cacau natural. Por quê? Quando a gente tem a farinha, vai utilizar cacau natural, o que acontece? O cacau natural, ele tem um pH ácido. E aí a gente precisa neutralizar esse cacau, essa acidez, para a gente ter uma massa fofinha. Por isso que muitas vezes o pessoal aí apanha de massa de chocolate. Faz massa de chocolate, um dia dá certo, aí outro dia dá errado, aí acha que é a marca do cacau que trocou. Não é porque você não está sabendo fazer a diferenciação do cacau. As marcas, normalmente, elas descrevem quando é o cacau alcalino. Então, vem lá no pacotinho, cacau alcalino. Quando é o cacau natural, normalmente ele não tem informação, tá? Porém, você tem que ler lá atrás nos ingredientes qual tipo de cacau que aquela empresa está utilizando, porque nem sempre vem ali descrito, tá? Eu já comprei cacau que eu achei que era natural e atrás dele, na verdade, era cacau alcalino. Mas qual que é a diferença aqui pra gente?
Se é uma massa de chocolate e eu tenho o cacau natural, eu preciso neutralizar ali o pH, tá? Do meu cacau, para eu ter uma massa fofinha, para eu ter uma massa realmente com gosto de chocolate, para ter uma massa gostosa. Se eu compro a farinha de trigo com fermento, eu não vou conseguir neutralizar. Por quê? A neutralização a gente faz através da substituição do fermento por bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é uma base, então quando ele encontra com ácido, ele consegue neutralizar ali o pH do meu cacau, tá certo? Então sempre dê preferência para farinha de trigo sem fermento, certo? Lá no YouTube tem um conteúdo que eu explico sobre massa de chocolate. Eu sei que às vezes quem chega assim de cara e nunca ouviu falar, às vezes se assusta, mas é tranquilo de entender, tá? Se eu tenho cacau natural, eu vou precisar fazer ali uma troca, tá? Nem sempre a gente precisa substituir totalmente o fermento, não. Se a massa pede ali 12 gramas de fermento, você pode colocar 6 de bicarbonato e 6 de fermento, tá? Agora, se a massa pede cacau alcalino, você tem que utilizar sempre fermento, porque o cacau alcalino junto com bicarbonato ele não reage, aí seu bolo sola, tá? Então, por isso que muitas vezes eu recebo, às vezes, muitas dúvidas, muitas alunas chegam com dificuldade na massa de chocolate, e às vezes elas estão utilizando uma massa de chocolate que é de bicarbonato, e o cacau que elas estão utilizando é alcalino, e elas não sabem. E aí a massa de bolo fica horrível, fica solada, fica sempre pesada, tá? Então é isso que acontece. Então eu agreguei aqui o restante da minha farinha, e agora eu vou entrar com o restante da minha água, tá certo? Então, venho misturando de baixo para cima. Agora eu vou pegar o fouet, que vai ficar mais fácil aqui para mim. Então, o fouet é esse aqui. Muitas pessoas não conhecem como fouet, conhecem como batedor de claras, tá? Então, quando eu falo fouet, eu tô falando desse utensílio. Então, de baixo para cima, a gente vem, ó, homogeneizando, tá? Aqui eu posso acelerar um pouquinho, mas sempre com movimentos de baixo para cima. Eu não venho batendo, tá? Pra gente tentar desenvolver pouco essa rede de glúten. A gente não quer dar força para essa rede de glúten, tá? E agora eu vou entrar aqui com o óleo, massa chiffon à base de óleo. Então a massinha que ela vai ter bastante umidade, porque o óleo tem esse aspecto. Então, tanto em temperatura ambiente quanto refrigerada, ela vai ter o mesmo aspecto, tá? É uma massa muito gostosa que eu utilizo muito. Então aqui já está praticamente homogeneizado. E aí por último aqui a gente vai entrar com o fermento. Então fermento químico, óleo, 80 gramas de óleo. Eu vou falar toda a receita novamente, tá? E aqui a gente vai entrar com 15 gramas de fermento. E eu vou misturar. Então vamos lá. 6 ovos, para quem não notou, 6 ovos, 400 gramas de açúcar cristal ou refinado, 500 gramas de farinha de trigo, 350 ml de água quente ou leite ou suco, tá? 80 gramas de óleo e 15 gramas de fermento. Deu para pegar? Deu para anotar? Óleo girassol. Você pode utilizar tanto óleo girassol quanto óleo de canola, tá? Isso aí pode ser de acordo com o que vocês preferirem. Márcia, tá? Então pode ser o girassol, pode ser de canola. Isso aí é de acordo com o gosto de vocês mesmo. Pode ser o óleo de milho, tá? Isso aí não vai fazer diferença. Então aqui já tô com a minha massa. Ela já começou aqui a liberar aquelas bolinhas. Ou seja, já está acontecendo aqui a fermentação. Por quê? Porque eu adicionei o líquido quente, meu fermento já tá agindo aqui. Então agora é interessante que a gente já leve pro forno, tá? E que o forno esteja pré-aquecido, sim. Porque como eu já comecei o processo de fermentação aqui, se eu levo pro meu forno frio, a minha massa vai demorar aqui a começar o processo e a gente perde um pouco da fermentação. Então, essa dúvida sobre pré-aquecer o forno ou não, ela é muito relativa, porque também depende muito da massa que você está utilizando. A massa com líquido quente, forno pré-aquecido. Se é uma massa de líquido frio, você pode sim começar com o forno frio. Porém, se você tem uma produção muito grande, você não vai ter tempo de ficar esperando o seu forno esfriar, não, tá? Eu sempre coloco no meu já pré-aquecido, que resolve o meu problema, tá? Então, agora eu vou pegar aqui a minha forma, aro 15. Eu vou dividir essa forma em 3 aro 15, tá? Por quê?
Mesmo que eu queira um bolo alto, quanto de fermento? 15 gramas de fermento, tá? Mesmo que eu queira um bolo alto, o que acontece? Se eu coloco aqui a quantidade, deixando só uma margem aqui, um dedo, e levo para assar, se o meu forno não for um forno top, daqueles com ventoinha, o que acontece? Minha massa pode assar, vai formar uma barriga, ou então ela vai assar, vai afundar. Por quê? Porque a gente começa aqui o processo para assar o bolo de fora para dentro, tá? E aí, quando o forno não é bom, não é um forno profissional, essa massa vai assando e o calor aqui de dentro não acontece. Então, ela fica crua aqui dentro. Para a gente resolver isso é muito fácil. Só dividir essa massa em várias formas e tá resolvido. Você vai ter discos menores, mas aí você vai cortar e vai fazer o processo da montagem normalmente. Se preferir, pode fazer disquinhos já no tamanho que você precisa, sem nem ter que cortar. No caso da massa chiffon, inclusive, fazer discos únicos deixa a massa mais estruturada. Eu prefiro ainda assar aqui em 3 e cortar, porque aí eu tenho discos mais altos e aí eu tenho que pôr menos tabuleiros no forno, tá? O fermento, qualquer fermento químico, tá? Pode ser Dr. Oetker, pode ser Flashman, pode ser... Esses dias eu usei um novo, esqueci a marca, é Apti, acho que é isso que chama, usei, gostei, tá? Mas se for utilizar um fermento diferente do habitual, testa, tá? Compra o menorzinho, testa, viu que a sua massa continuou boa? Pode utilizar, pode ser o mais barato, tá? Isso aí não faz diferença. Desde que você teste o produto, você viu que ele tem uma qualidade legal? Ok, tá? Aqui eu nunca fico escolhendo muitas marcas, não. Eu sempre vou pela marca que cabe no meu bolso, desde que obedeça a alguns padrões. Por exemplo, o leite condensado. Eu opto por leite condensado integral. Tá difícil de achar? Tá. Quando eu não acho, aí sim eu uso semi-desnatado. Mas eu tenho uma preferência por integral, porque ele deixa o meu doce muito mais gostoso. Eu percebo essa textura, tá? Mas normalmente, assim, tem confeiteiras que não sentem essa diferença. Isso é uma coisa minha, tá? Então, e normalmente eu não exijo tanta marca, eu deixo bem livre. De nada, Márcia. Royal pode também. E agora eu vou começar aqui, que a minha massa já tá pedindo para ir pro forno. Deixa eu só pegar o meu desmoldante. Eu vou utilizar aqui um desmoldante. Precisa de ser o desmoldante? Não precisa, pode passar aqui a sua margarina tranquilamente, tá? E untar, não tem problema. Eu uso desmoldante porque ele dura pra lá, a gente não suja a mão e é rapidinho. Marca também? Não tenho. Esse aqui, por exemplo, eu comprei e gostei e ele era o mais barato. Enquanto os outros estavam na faixa de R$40, ele estava 20 e poucos. Foi a minha escolha. Testei, gostei, comprei de novo. Então já fiz um estoquinho porque eu vi que estava tudo aumentando muito o preço. E ele, inclusive, ele tem cera de abelha. Eu vi que ele é mais natural que os outros. Então era mais barato, mais natural. E aí é ótimo. Dura pra danar mesmo. Ele tem aqui 600 ml. E por que ele dura? Porque a gente vai untar sempre só o fundo da assadeira. A gente não unta a lateral, tá? Porque o que acontece, gente? Quando a gente unta a lateral, o que vai acontecer com esse bolinho? Ele vai começar a crescer, tá crescendo aqui o meu bolo. Aí ele encontrou o quê? Uma barreira de gordura, porque a gente untou a lateral. E aí ele não consegue grudar ali na nossa assadeira. E aí ele começa, em vez de crescer um bolo reto, ele começa a crescer um bolo cônico. Ele começa a fazer esse formato, tá? Porque ele não teve nenhuma base, nenhuma sustentação. Então, quando você tira a massa do tabuleiro, ele tá muito menor do que o próprio tabuleiro em si, tá? Então, é por esse motivo. Então, agora eu vou untar só a bundinha aqui do meu tabuleiro, tá? Eu gosto de untar mais longe de mim, porque faz uma fumacinha. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas dá bastante fumacinha. Então, é muito pouquinho. E agora eu vou dividir aqui essa massa nesses 3 tabuleiros, tá? Eu vou dividir aqui no olho mesmo. Ó, então deixa eu virar aqui para vocês conseguirem ver essa massa. Tá vendo? Então olha como é que ela já tá, não sei se aí tá dando pra ver, mas ela já tá cheia de bolhas. Porque é a fermentação que já começou a ocorrer aqui, tá? Então aqui eu vou conseguir montar, gente, mais de um bolo 15, tá? Porque eu vou ter 3 discos aqui, mais 3 discos altos, tá bom? E eu vou conseguir cortar. Geralmente, como eu monto o bolo bem altos, com 15 centímetros de altura, 13,
Geralmente com essa receita eu monto 2 aro 15 e ainda sobra metade de massa para eu montar o próximo. E aí na próxima batida eu já consigo montar 3, porque aí tem uma sobra e aí eu já monto, tá? Massa pode congelar? Pode. Pode colocar chocolate aí nessa massa? Pode, eu vou falar já já. Vou levar esse bolo aqui vou colocar ele no forno, tá? E aí eu vou mostrar ele assado para vocês amanhã. E vou falar sobre a substituição para fazer uma massa de chocolate. Voltei. Então, gente, forno 180 graus, tá? Forno médio. Isso varia de acordo com o forno de cada um. Forno é igual marido, cada um sabe do seu. Não tem como. Não tem, mesmo sendo a mesma marca de forno, pode acontecer do bolo assar de diferentes formas, tá? Então, o forno a gente realmente tem que conhecer. 180 graus, mais ou menos 30 a 40 minutos essa massa chiffon. Ela demora um pouquinho mais para assar do que a massa amanteigada, tá? Então, 30 a 40 minutos, porque ela é uma massa mais molinha também. Sobre o chocolate, fala no forno convencional. Forno convencional, forno de cozinha, podemos assar o bolo? Podemos também, tá? Desde que o seu forno esteja ali certinho, que eu falo certinho o forno ele tem um revestimento de lã. E às vezes, quando o forno vai ficando muito velho, esse forno de lã vai soltando. E aí o que acontece? O forno de lã ele é um isolante térmico para esse forno. Quando esse forno vai perder nesse isolante térmico, esse forno ele perde muito calor. Então, nesse tipo de forno, tem dificuldade de assar. Se não, você vai assar no forno convencional. Eu assei no forno convencional até pouco tempo atrás, porque o meu forno elétrico tinha estragado. Peguei o forninho aqui da cozinha mesmo e falei, é você mesmo que vai me salvar. E assei, tá? Você não precisa começar com um forno top, com uma batedeira top, nada disso. Gente, a gente começa aos pouquinhos. Eu comecei com nem foi com uma planetária, foi com aquela de 2 ganchinhos, tá? Fazendo chantininho na época, batendo trocentas horas ali o meu pão de ló, porque era pão de ló, meu bolo quebrava. E isso quando eu comecei a vender, porque quando eu comecei a fazer bolo mesmo, eu tinha 6 anos de idade. Então, não é mentira isso. Eu tinha 6 anos de idade e eu fazia para casa. Para casa, alguma festinha, minha mãe deixava eu fazer o bolo e estragava a cozinha toda, porque eu lembro que tinha chantilly até no teto. Mas o que eu utilizava? Eu utilizava massa Vilma na época. Eu acho que não sei se era Vilma, mas era massa de pacotinho que a minha mãe comprava e eu fazia só o recheio. Então a gente não precisa de começar com o melhor instrumento, não. A gente começa aos pouquinhos a gente vai dando novos passos. E aí você adquire sua batedeira nova, adquire o seu forno, sua geladeira, tá? É aos poucos. Não queira iniciar nunca algo já assim top. Vai aos pouquinhos até para você ir sentindo ali o mercado, tá? E se adaptando, ver se é aquilo mesmo que você gosta. Porque acontece, gente. Acontece de gente, às vezes, entrar em determinada área e depois ver que não é para ela aquela área, tá? Então, não fique, por exemplo, hoje eu tenho uma KitchenAid. Troco ela por outra? Não troco. Troco ela por outra KitchenAid. E às vezes rola até um preconceito. O pessoal fala que essa batedeira aqui é batedeira só de... Como que eu ouço falar, gente? Que é só para ser mitideza, mas não é, ela realmente faz diferença. Eu já tive Arno, gosto, inclusive a Arno bate muito mais rápido do que a KitchenAid, tá? Então, para quem faz chantininho, a Arno às vezes é melhor, porque bate muito mais rápido. Mas para mim, que muitas vezes precisei bater massa pesada, essa batedeira me atendeu muito bem. O que nunca fica bom, Isa? Você quer muito aprender a fazer o bolo? Pode acompanhar aqui que você vai aprender. Pode fazer essa massa. Se você tiver dificuldade, você vai fazer um negócio pra mim. Você vai me chamar aí no direct que eu vou te ajudar, tá? Você vai ter que olhar aí o que está acontecendo com o seu forno. O forno, se ele for convencional, a gente vai aquecer sim, tá? Pré-aquece aí 10 minutos, 15 minutos, tá excelente já, tá? Pode começar a pré-aquecer no forno. Como o forno é convencional, ele geralmente não tem aquele medidor. Ou se tem, ele nunca respeita. Se você coloca 180, às vezes ele está em 140. Então pode começar a pré-aquecer com ele lá no talo, tá? Eu tô falando que eu já fiz na prática, que eu faço até hoje. Então pré-aquece ele lá no talo, 200 graus, pré-aquece 10 minutinhos, volta lá para 180, coloca o seu bolinho, o seu forno. O que você não vai poder fazer?
abrir esse forno se o seu fogão ele fica no lugar que passa corrente de ar frio. Então, até esse bolo ali ter 30 minutos mais ou menos, que é onde ele já praticamente já assou todo, você não vai assar esse forno. Não vai abrir esse forno, tá? Essa massa tem um bom rendimento? Excelente. Igual eu falei, ela deu 3 arinhos 15 ali, amanhã eu vou mostrar, amanhã vocês voltem, que eu vou mostrar essa massa mesmo que a gente fez, porque hoje não dá tempo de assar e mostrar, e aí eu vou cortar e vou comparar também com uma massa amanteigada que eu tenho, tá? Então, gente, não abre o forno se passar corrente de ar no local. Por exemplo, aqui o meu forno tá no forno elétrico, tá? E aí, a minha cozinha tá fechadinha, não passa corrente de ar frio. Então, eu consigo, se eu precisar, dar uma olhadinha ali no bolo. Não é mais recomendado, tá? Até porque o meu forno tem visor de vidro, então nem tem necessidade. Mas se você precisar olhar, tomem sempre cuidado se o seu fogão fica em lugar que tem muita passagem de ar. Porque é isso que vai fazer o seu bolo murchar, tá? Então, você abriu ali, entrou corrente de ar frio, afundou. Mas dá para fazer no forno normal, sim. Alguém me perguntou sobre a massa de chocolate, se dá pra gente mudar para massa de chocolate. Então eu vou falar de acordo com o que eu trabalho. Eu trabalho com cacau, tá? Eu não gosto de usar chocolate nem achocolatado. O achocolatado porque ele é puro açúcar e o chocolate porque ele também tem açúcar. E aí para eu fazer alterações na minha receita, eu já tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu vou ter que mexer no açúcar, às vezes eu tenho que mexer no líquido. Então, para não ter esse problema, eu gosto sempre de trabalhar com cacau. Porque, igual eu falei com vocês, eu gosto de ir para a cozinha. Se eu precisei de uma massa de chocolate intenso, eu faço. Se eu precisei de uma massa de chocolate suave, eu faço. Se eu precisei de utilizar aquela mesma receita, eu só tenho aquela receita e eu preciso transformar ela numa massa de baunilha, eu faço também. Porque, gente, não tem coisa pior do que você ficar dependendo só de uma receita. De sempre ter que... quero fazer um bolo de laranja, aí eu vou ter que pesquisar um bolo de laranja. Quero fazer um bolo de banana, pesquisar um bolo de banana. Não tem necessidade. Se a gente tem uma massa excelente, uma massa base, uma massa coringa, que é igual essa aí, que eu falei com vocês, tá? Que eu mostrei pra vocês, a gente consegue fazer alterações. Então, pra falar, deixa eu ver quem me perguntou aqui, fala um pouquinho, Neide. Boa noite, Deus. Chegou atrasada, mas a live vai ficar salva, tá? Amanhã você chega no horário 19h30 que eu vou mostrar massa e a gente vai fazer montagem de bolo também. Não sei se montagem ou recheio. Talvez eu mostre o ponto de recheio, porque vocês precisam de ter essa base também. E no outro dia eu faço a montagem, tá? Amanhã eu vou pensar e aí eu deixo aí no Stories e lá no grupo de quem tá participando, eu mando um recadinho também. Voltando para a massa de chocolate. Então, se eu quiser nessa receita adicionar chocolate, eu vou utilizar aqui o cacau em pó, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar farinha de trigo para entrar com o cacau. Porque qual que é o ingrediente que mais se assemelha com o cacau? Já que o cacau não tem açúcar. Então, o leite se assemelha com o cacau? Não. Ovo? Não. Açúcar? Não. O cacau não tem açúcar. Fermento? Não, porque o cacau não faz papel de fermentação, a não ser o natural, mas é bem pouquinho que a gente vai utilizar. Qual que é outro ingrediente que está faltando? Óleo? Não vai fazer. Então, o ingrediente que eu tenho mais próximo ali do cacau é a farinha de trigo. Então, para eu adicionar, para eu transformar em uma massa de chocolate, eu vou tirar uma parte de farinha de trigo e a mesma quantidade eu vou adicionar de cacau, tá? Então, essa massinha aí, por exemplo, pode colocar 310 gramas de farinha de trigo para 40 gramas de cacau. Vai ficar uma massa mais chocolatuda. Quer ela um pouco mais suave? Diminui ali a quantidade de cacau. Sempre essa proporção. Porém, se o cacau é natural, eu não tenho um pacotinho aqui de cacau porque eu já vi na vasilha. Se o cacau é natural, eu vou precisar acrescentar aí um pouquinho de bicarbonato de sódio, tá? Então, se o cacau for natural, em vez de 15 gramas de fermento, eu vou colocar 7,5 de fermento e 7,5 de bicarbonato, porque faz diferença a gente neutralizar ali o pH do cacau, tá? Agora, se o cacau for o cacau alcalino, a gente não tem necessidade, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer um brigadeiro, o cacau natural, quando a gente utiliza o cacau natural, ele fica muito mais amarguinho, tá? Tem muito mais gosto de chocolate, inclusive eu prefiro. Já o alcalino, como o pH dele é mais básico, ele não tem aquele gostão fortão de cacau, tá? Ele já tá neutralizado. Mas se o chocolate for 50%, pode também, tá? No caso, você pode tirar a mesma quantidade de farinha de trigo, vamos supor. O 50% ele tem açúcar também. Então, pode tirar a mesma quantidade de farinha de trigo
e tira aí um pouquinho de açúcar, tá? Para não ficar tão doce a massa. Então, você vai ter que fazer um teste. Mas tira, por exemplo, tira 50 gramas de farinha de trigo e adiciona de cacau, vai ser de chocolate 50%, vai ser uma massa um pouco mais clara, tá? E aí você tira um pouquinho de farinha de açúcar também, pouquinho, não precisa de ser muito. 30 gramas de açúcar não vai fazer diferença ali na estrutura da sua massa, tá? Então dá para utilizar os 50% também. Eu prefiro utilizar o cacau para não ter que mexer no açúcar, porque fica mais fácil. Se eu tenho que mexer no açúcar, eu tenho que fazer mais testes, tá? Porque cozinha é testes. Então a gente tem uma massa que a gente consegue trocar, mas se eu quero fazer uma alteração muito diferente, ou seja, que comparar um produto com outro que não está muito dentro do aspecto, eu preciso de alterar outros ingredientes. E aí, nesse caso, eu preciso de fazer teste mesmo, preciso ir para minha cozinha e testar. Pode fazer com chocolate black? Pode. O chocolate black a gente tem que colocar uma quantidade menor, para ele não ficar aquela massa muito, muito pretinha. A não ser que você queira isso, né? Que você queira utilizar uma massa mais escura. Mesmo quando é o cacau black, eu coloco uma parte de cacau e uma parte pequena, 10 a 15 gramas do cacau black, tá? Aí eu tenho uma massa escura, porém, ela não vai ficar tão pretona. Agora, se você está utilizando o cacau black porque você quer aquela massa com estilo mais Matilda, lá no YouTube eu ensinei a fazer uma massa de chocolate. Eu não sei se... Procura Paloma Viana no YouTube, massa de chocolate. Acho que é no mesmo vídeo que eu falo do cacau, tá? Porque lá eu vou ensinar a fazer uma massa que eu altero ali açúcar mascavo, que traz muito mais sabor para essa massa, e café, tá? Então, quando a gente faz uma massa que vai café e açúcar mascavo, uma massa de chocolate, ela fica muito intensa e não fica com sabor de açúcar mascavo, não fica com sabor de café, porque o cacau que vai na massa, ele neutraliza ali. Então, o que realça é o sabor de chocolate, fica maravilhosa. Então, se você tá querendo uma massa daquele estilo Matilda, a massa que eu fiz lá, inclusive, ela é bem, bem escura e eu não utilizei cacau black. Eu acho que eu passei alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Quanto de bicarbonato? Isa. Então, você pode, se a receita for um cacau natural, você nem precisa utilizar fermento. Você pode utilizar só o bicarbonato, tá? Porque como eles vão reagir, vai acontecer a fermentação. Eu, Paloma, gosto de porcionar. Coloco metade de fermento e metade de bicarbonato. Mas isso é porque eu gosto. A maioria das pessoas utilizam só a quantidade de bicarbonato mesmo, tá? Eu gosto de porcionar. Se eu tenho 15 gramas de fermento, eu coloco 7,5. 15 gramas de fermento, aí eu vou trocar por 7,5 de bicarbonato e 7,5 de fermento, que aí vai dar os 15 gramas, tá? Mas você poderia só colocar o bicarbonato, que vai fazer a função perfeitamente, tá bom? Vou repetir toda a receitinha, tá? Então vamos lá. Anotem aí novamente. 6 ovos, tá? Lembrando que cada ovo tem em média 50 gramas. Se você pegar um ovinho muito, muito pequeno, aí sim seria bom pesar, tá? Para ter a quantidade certinha. Eu não peso porque geralmente eu compro o ovo mais padrãozinho. A diferença que vai dar é muito pouco e não faz alteração na receita. Então, 6 ovos, 400 gramas de açúcar, 500 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de óleo, 15 gramas de fermento e eu falei água, 350 gramas de água, tá bom? Deu para pegar? 6 ovos, 400 gramas de açúcar, 500 gramas de farinha de trigo, 350 ml de água ou líquido que vocês forem usar, tá? 80 gramas de óleo e 15 gramas de fermento, tá? Isso para massa neutra. Posso também saborizar essa massa, tá? Posso acrescentar essência, aquelas essências líquidas, posso acrescentar pasta concentrada. O que seriam essas pastas concentradas? Hoje no mercado a gente já tem empresas que elas trazem pra gente alguns sabores que estão concentrados. Por exemplo, baunilha. Tem uma composição ali mais natural, então a gente utiliza um pouquinho de pasta e tem o sabor de baunilha. Algumas têm até as pintinhas de baunilha, então fica muito gostoso. Então tem dessas pastas de pistache, de baunilha, de frutas vermelhas, de coco. Coco eu não recomendo muito comprar, porque coco é um ingrediente que a gente faz muito fácil. Mas tem de nozes, então a gente utiliza uma quantidade pequena e saboriza a massa, tá bom? Ah, então, gente, não tem jeito, eu sempre entrego muita coisa.
Eu falo demais. Boa noite. Eu sempre falo demais. Se eu quiser transformar essa massa em uma massa deliciosa de nozes, o que eu vou fazer? A nozes não tem açúcar, ela não tem líquido. Eu vou pensar onde, então? Na minha farinha de trigo. Então, a mesma quantidade que eu colocar de nozes, eu vou tirar de farinha de trigo. Normalmente, eu utilizo 100 gramas de nozes. Bate a nozes, tritura para ela ficar mais no aspecto do farinha. E aí, eu tiro 100 gramas de farinha e acrescento 100 gramas de nozes. Quero fazer a massa de pistache? Mesma coisa. Quero fazer a massa de amêndoas? Mesma coisa. Que tipo de recheio você sugere para essa massa? Recheios estruturados, tá? Mas dá para utilizar todos. Essa massa é chiffon, tá? Dá para utilizar todos. Porém, a gente tem que saber como trabalhar. Por exemplo, se eu quero trabalhar com uma mousse, que é um recheio mais mole, eu tenho que fazer uma borda de contenção. O que seria essa borda de contenção? Eu utilizo um recheio ou uma cobertura mais firme em volta ali da minha massa e só no meio que eu coloco ali o recheio, tá? Porém, eu prefiro trabalhar com recheios mais seguros. Por exemplo, recheios à base de ganache e à base de brigadeiro, tá? Brigadeiro, gente, dá para fazer infinitas variedades de recheios. Vocês não precisam ir para o fogão e fazer um recheio de nozes, um recheio de amendoim, um recheio... Não. Tem um brigadeiro branco e depois você saboriza. Você mesmo consegue fazer a saborização acrescentando nozes, tá? Por exemplo, o meu recheio de nozes é a minha base branca com a minha base de doce de leite, misturo as duas e acrescento os nozes e fica, ó, delicioso. Essa massa pode fazer bolo de andar? Pode também, porém, tem que ter cuidado na calda e quando é bolo de andar, para eu utilizar essa massa, eu faço borda de contenção de ganache, tá? Eu prefiro, porque ela vai ficar uma massa mais estruturada, tá? Se não, utilizar a massa amanteigada, porque a massa amanteigada, ela tem muito mais estrutura. Mas dá para usar a massa chiffon também, tá? Eu uso até hoje. Às vezes eu prefiro, tô com mais pressa, eu vou e faço a massa chiffon e faço a estrutura de ganache, tá? Embora eu utilize hoje mais a amanteigada, porque na hora que eu vou ganachear ela já tá bem firminha e aí é mais fácil de trabalhar, tá? Essa massa pode fazer, deixa eu ver se eu passei alguma pergunta. Ah, tá, sobre os recheios. Então a gente consegue fazer várias saborizações, tá? Pode utilizar geleia, tá? Não tem problema, que ela vai suportar. O que a gente não pode é encharcar de calda. Não tem jeito. O recheio branco você vai ensinar. Vamos fazer um recheio branco amanhã? Pode ser? Que aí eu mostro para vocês o ponto do recheio. Porque lá no Semana do Bolo Decorado, o foco vai ser ganache, onde eu vou ensinar uma ganache de chantilly e decoração, tá? Então, por isso essas lives de aquecimento, onde eu vou mostrar para vocês mais o passo a passo de massa, de recheio, de montagem, porque durante o evento acaba que não dá tempo de passar tudo, tá? Então, essas lives são bem importantes por causa disso, porque já vai dando uma estrutura. Então, amanhã a gente faz recheio branco, a gente vai aqui conversando, eu vou falando de outros assuntos que ajudam a gente ter um bolo estruturado, um bolo bacana, tá? E eu mostro para vocês o ponto de recheio, porque eu sei que isso gera muitas dúvidas. Inclusive, eu faço proporção 1 para 1, que é uma caixa de leite condensado para 1 de creme de leite, tá? A diferença é que eu vou precisar de mais tempo de fogo. Que tipo de calda você geralmente usa? Eu utilizo geralmente calda de baunilha, que eu faço com água, açúcar e pasta de baunilha. Vocês todo mundo conhece aqui pasta de baunilha? Se alguém aí não conhecer, me fala que eu vou pegar uma aqui para mostrar, tá? Então eu só utilizo essa baunilha e saborizo. Essa é a minha calda. Deixa eu respirar, que às vezes eu acelero muito. E aí eu atropelo a palavra. Essa é a minha calda neutra. Então, açúcar, água e baunilha. Porque ela serve tanto para massa de chocolate, quanto para massa neutra, quanto para qualquer outro sabor. Porque ela é uma calda mais neutra. Massa de chocolate também. Para massa de chocolate, eu gosto de usar caldinha também de chocolate, que eu faço com água quente, cacau e açúcar. Gosto também, vou pegar então para te mostrar, Isa. Gosto também de utilizar calda de leite condensado e água, tá? Por que eu utilizo essas caldas? Porque os meus bolos são bolos que ficam muito tempo em exposição, tá? Bolos decorados, igual eu falei com vocês,
são bolos que o cliente quer para chamar atenção ali na festa, para ser um bolo bonito, entendeu? Então, às vezes, quando é bolo de casamento, eu pego muito encomenda de bolo de casamento, é trocentos andares de bolo. Então, eu começo a fazer esse bolo bem antes, entendeu? Então, muitas vezes, ele vai ficar de um dia para o outro fora da minha geladeira, até porque eu trabalho com a ganache é uma cobertura que não precisa de ficar na geladeira. Imagina se eu tenho, por exemplo, um bolo de, sei lá, 6 andares, mais uns 4 bolos menores, um de 2 andares, um de 1 andar, tudo para a mesma semana. Imagina se eu tiver que armazenar tudo isso na geladeira. Por exemplo, o chantininho precisa de ficar tudo coberto na geladeira. Eu gosto de adiantar sempre minha produção, eu não gosto de decorar o bolo no mesmo dia que eu vou entregar para o cliente. Por quê? Isso aqui, gente, que eu faço hoje, é por prática da vida inteira, desde quando eu comecei a trabalhar. Porque imprevistos acontecem. Tem dia que, por mais que você saiba cozinhar, já sabe confeitar, tem dia que eu acordo e falo assim, gente, parece que eu não sei confeitar um bolo. E aí eu apanho. E geralmente eu tenho períodos, mulher, né, tem período hormonal. Durante o meu período hormonal alterado, que todo mês acontece, geralmente várias coisas que eu faço começam a dar errado. Então, assim, eu prefiro me adiantar na produção, porque se der alguma coisa errada, eu tenho tempo de consertar. O que acontece, gente? Não adianta, você pode fazer a mesma coisa 1000 vezes, vai ter um dia que você não vai estar bem, tem um dia que seu emocional está péssimo. Eu, por exemplo, eu tenho, não é TPM, é transtorno disfórico pré-menstrual, que é mais do que TPM, então eu fico totalmente doidinha. Então, nesse período, meu emocional tá péssimo e pode ser que aconteça alguma coisa. Então, eu sempre adianto minha produção. Agora, imagina se eu tivesse trocentos bolos, eu tivesse que pôr tudo na geladeira. Tanto de espaço. E aí, eu tenho os recheios que eu tenho que armazenar, as massas, aí tem docinho, não dá. Então, eu gosto de trabalhar com a ganache, que aí eu posso deixar, se tiver muita encomenda, eu deixo de um dia pro outro tranquilo, fora da minha geladeira. Mas, para isso, eu também não posso ter uma calda perecível. Se for uma calda, por exemplo, à base de leite, antigamente eu molhava muito bolo com leite e ele ficava na geladeira. Mas para ele ficar de um dia para o outro, a gente está no Brasil. O Brasil é calor pra caramba. Muito provavelmente esse bolo pode azedar. Se ele não azedar, na casa do cliente ele vai azedar rapidinho, tá? O bolo pronto, já decorado, pode ficar na geladeira um dia antes de cortar? Pode ficar na geladeira um dia antes de cortar. Eu gosto de deixar também na geladeira se eu tenho espaço. Se eu não tenho, ele fica em temperatura ambiente. E aí, quando tá quase a hora de entregar para o cliente, eu levo ele na geladeira um pouquinho para ficar mais firme e para poder ir por transporte. Antigamente, eu mesmo fazia o transporte do meu bolo e era horrível, porque além de eu fazer minha produção, às vezes eu tinha que parar para poder entregar o bolo. E eu moro numa região, eu tenho um tipo de cliente diferenciado da região que eu moro, tá? Normalmente eu não atendo os clientes da minha região, porque a gente vai direcionando o nosso trabalho. O meu público hoje é um público que quer um trabalho personalizado, que tem um lucro maior para mim e que também custa um pouco mais caro, porque eu tenho ali uma dedicação maior, tá? Então, assim, não é um trabalho que todo mundo faz, é um trabalho que é mais selecionado. Então, a gente acaba direcionando o público que a gente trabalha, tá certo? Então, aqui onde eu moro mesmo, eu praticamente não tenho cliente. Meus clientes são longes. Por exemplo, dá 40 minutos, às vezes 1 hora de carro. Então, quando eu tinha que fazer a entrega, ou seja, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 2 horas que eu perdia. E aí, eu tinha mais bolos para fazer a entrega. Pensa nesse trajeto. Por que eu mesmo fazia questão de levar o bolo? Porque eu morria de medo do meu bolo quebrar. Aí eu tinha que levar, né? Porque se quebrasse no caminho, a culpa era minha. Se quebrasse no caminho, eu conseguia voltar e às vezes arrumar. Agora, se quebrasse com o meu cliente, se o bolo chegasse lá quebrado, pelo amor de Deus. Então, hoje, da forma que eu trabalho, a massa que eu trabalho, a ganache, que é seguríssima, meu bolo vai de Uber. Então, eu aviso o cliente, dou a opção. Eu gosto que ele mesmo peça o Uber, porque ele já assume a responsabilidade, né? Não do bolo quebrar, mas porque, infelizmente, o aplicativo, às vezes, vai que acontece alguma coisa. Eu garanto que o meu bolo vai chegar inteiro. Agora, se o cara do Uber vai levar o bolo até lá, é outra história, né? Isso aí é algo que a gente tem que colocar na ponta do lápis, mas a gente tem que passar para o cliente assumir o risco. Ou então, ele vem e retira o bolo comigo, tá? Então, esse bolo vai tranquilamente ali no assoalho do carro, chega tranquilo. Essa massa pode ser congelada após cozida por quanto tempo? Normalmente, eu falo para 30 dias, mas na verdade ela dura 90 dias se estiver bem embaladinha, tranquila. Eu não gosto que passe muito, é questão minha mesmo de gosto. Massa para mim é no máximo 30 dias.
Normalmente, na verdade, eu já trabalho com massa fresca, porque eu faço ali o planejamento, um cronograma semanal. Ontem eu até fiz uma live sobre, só que depois que eu salvei aí para vocês, eu vi que como eu estava com a câmera frontal, ficou invertido, mas dá para entender, tá? E o áudio também o Instagram deixou com delay, mas dá para entender. Então eu faço um planejamento e geralmente eu bato minhas massas todas no início da semana. Eu não fico armazenando muito não, tá? Agora, se é uma produção, tipo, em muita larga escala, que geralmente é loja que faz isso, aí é bacana mais congelar, tá? Mas se sobrou massa aqui, eu tenho uma massa congelada ali. Vou até pegar pra vocês, peraí. Então eu tenho aqui, ó, tá congelada porque foi um disquinho desses que eu asso. E quando eu asso 3, eu sempre monto 2 e sobra um disquinho. Então eu já guardei. Agora quando vai sair essa leva, só que esse aqui é de chocolate, a outra é de baunilha. Mas se eu fosse um bolo mesclado com 2 sabores de massa, daria para usar. Mas se fosse uma de baunilha, por exemplo, eu já ia conseguir montar 3 bolos com essa massinha ali, que eu tô assando, porque eu ia utilizar aquelas 2 e juntar com esse disquinho aqui. Então toda vez que sobra um disco, aí eu congelo tranquilamente, tá? Como eu também faço doces personalizados, normalmente não sobra tanta massa, porque essas massinhas vão para os doces personalizados, tá? Principalmente aquelas tampinhas, dá para fazer cake pop, então dá pra gente fazer uma utilização e otimizar ali mesmo a produção pra gente não perder nada, tá certo? Então é isso. Ficou dúvida? Hoje vocês interagiram demais, amei. Coraçãozinho pra vocês. Pode dar um coraçãozinho pra mim também. Eu vou salvar a live. Vou deixar a massa anotadinha. Se tiver dúvida, manda aí, escreve aí embaixo, aí nas mensagens mesmo, que eu respondo sempre, tá? Eu que agradeço por estar aqui, Márcia. Muito obrigada, tá? E qualquer dúvida, sempre me chamem, tô sempre a postos aí, tá bom? Amanhã, live de novo, 19h30. Alguém perguntou sobre recheio, amanhã eu vou fazer recheio, que aí eu mostro o ponto. Que dia que é hoje? Terça. Então, quarta a gente faz recheio, quinta a gente faz montagem, ok? Então, beijo pra vocês. Ficou alguma dúvida? Deixa eu combinar alguma coisa aqui com vocês. Principalmente que eu sei que tem gente que vai ficar voltando nas lives e vai estar sempre aqui comigo. Se eu começar a falar rápido demais, porque eu sou muito acelerada, aí é só vocês falarem, Paloma, fala um pouquinho mais devagar. Que aí eu fico atenta a isso e falo devagar. Quando eu começo a atropelar as palavras e falar embolado, é porque meu pensamento tá lá na frente e minha fala não acompanha o pensamento e eu fico atropelando. Mas é só me chamar a atenção aí que eu vou mais devagarzinho, tá bom? Beijão pra vocês, muito obrigada, tá? E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.